De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio e nesse conteúdo aqui para falar sobre saídas no elenco gremista. Existe mais um passo num processo de reformulação do elenco da equipe do Grêmio nesse ano de 2026. Uma saída já está acontecendo e outras duas vão acontecer muito em breve. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações e ao longo do vídeo, enquanto a gente for soltando as informações, vai deixando aí um comentário, né, sobre todos esses temas, todos esses assuntos que a gente vai tratar em detalhes por aqui. Primeira coisa, Willian está de saída do Grêmio, ele não joga mais com a camisa gremista. A informação que foi confirmada ao longo do dia pela direção do Grêmio é: o técnico Luiz Castro conversou com o Willian no dia de hoje, nessa terça-feira, nesse 28 de julho, e disse a ele que o jogador não faz parte dos seus planos para o segundo semestre. Que dentro do esquema, da ideia de jogo, o Willian não está encaixado. Vamos lá, isso é publicamente a primeira informação de que o Luiz Castro está colocando isso, ou que ele colocou isso para o Willian. Mas desde o início do ano já tinha alguns indícios de que existia uma rota de colisão. O Willian dizia que foi ponta a vida inteira e o Luiz Castro dizia que ele podia jogar por dentro. Teve uma entrevista que eu me lembro que o Willian disse: olha, eu não jogava assim desde o Chelsea, então estou tendo que me readaptar. Ele, né, deu uma cutucada assim, pública no Luiz Castro em relação ao posicionamento dele. Mas agora é uma outra questão, agora é uma coisa definitiva. O Willian não faz parte dos planos do Grêmio e foi comunicado disso. Mais do que ele ter sido comunicado tecnicamente pelo Luiz Castro de que ele não encaixa no time, a direção procurou ele para dizer que ele está liberado para procurar outro clube, que há um meio de ele sair do Grêmio agora, né? Que a direção ela topa sentar para conversar sobre o contrato dele. E pelo que eu tenho de informação, o Willian também tem essa leitura. Ele também deu esse aval para acontecer a saída dele a partir de uma rescisão de contrato. Então, Willian e direção do Grêmio estão tratando da rescisão do contrato. Ele tem vínculo até o fim desse ano, ele tem um salário de mais de R$1 milhão e ele tem luvas atrasadas para receber do Grêmio. Ele tem valores pendentes do Grêmio com ele que precisam ser colocados dentro desse parcelamento. O Grêmio quer fazer um parcelamento longo, colocar tudo isso, né, num bolo, dividir em parcelas e pagar o Willian dessa forma. Claro que tem uma questão que é: pode vir outro clube e oferecer alguma coisa pro Willian, que talvez o Grêmio possa de alguma maneira tentar abater, né? O Edenilson, por exemplo, rescindiu no Grêmio, foi jogar no Botafogo e o Grêmio paga uma parte do salário. Então pode ter alguma coisa que mude esses termos de rescisão a partir do aparecimento de algum clube. Agora, como o Willian já está oficialmente liberado para procurar equipes, pode ser que os empresários dele encontrem alguma alternativa, algum clube que tope fazer uma negociação com o jogador e aí isso mude os termos. Mas hoje, Grêmio e o Willian já estão conversando sobre esta rescisão de forma muito aberta e, pelo que eu pude entender, de uma forma bem tranquila até, sobre como vai ser esse pagamento. Isso não está definido ainda e é a definição disso que vai fazer com que a rescisão seja oficial e aí saia a nota e tudo mais. Mas ele não joga mais com a camisa do Grêmio. Inclusive já não tinha sido relacionado recentemente, né? Bom, próximo tema desse vídeo é o Monsalve, que também é um jogador que pode sair do Grêmio a qualquer momento. O Grêmio não é de hoje que tinha definido que o Monsalve seria negociado. Ele, apesar de ter ganhado ali algum status durante os amistosos, né, no período de Copa do Mundo, ele já não tinha mais, basicamente assim, uma esperança, né, por parte do Luiz Castro de que o Monsalve fosse render, fosse se recuperar, e o Grêmio está contratando estrangeiros a rodo, né, contratou o Giovanni Cabral, contratando agora o Krovinovic, um croata, então tem que abrir vaga, porque hoje são 12 jogadores estrangeiros, né? O Kahneman não está nessa conta porque ele já tem cidadania brasileira, mas a tendência é que o Monsalve seja negociado. O Estudiantes chegou a sondar o Grêmio sobre a possibilidade de apresentar uma proposta, o Grêmio passou valores, condições, e o Estudiantes até hoje não voltou com a proposta. Se isso acontecer, o Grêmio vai negociar o Monsalve. E tem o Balbuena nessa lista também, né? É outro jogador que o Grêmio quer negociar, porque o Balbuena perdeu espaço dentro do grupo, dentro dos zagueiros. Não é um jogador que hoje o Luiz Castro tem como uma das primeiras opções, tem por onde para suprir a ausência, e aí o Grêmio quer negociar esses dois atletas num primeiro momento, né? Pode ter mais gente nessa lista aí, porque o Grêmio quer
abrir mais esse espaço dos estrangeiros, né? A gente está falando de 12 que estão hoje no grupo, 9 que podem ser relacionados para jogos da CBF, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sul-Americana não tem o limite, mas a tendência é que ali na frente, provavelmente até no ano que vem, haja uma diminuição para 6 estrangeiros por jogo, porque isso está sendo debatido no âmbito da CBF. Então o Grêmio teria que cortar mais ainda, e como os contratos são longos, né, exceto, óbvio, o Balbuena, que tem contrato até o fim do ano, o Grêmio quer diminuir esse número de estrangeiros e deve negociar mais jogadores. Bright White está nessa lista, tem bastante gente aí que o Grêmio quer negociar para fazer esse terceiro passo quase, né, de reformulação dentro do seu elenco. Chegou até aqui? Então deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário que eu tô lendo todo mundo aqui embaixo, na caixinha, e claro, né, se inscreve, ativa o sininho, que a qualquer momento a gente tá de volta. Valeu!